Queridos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. Os 5.000 homens que estão presentes pertencem a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo louvor. Confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. É preciso que o Espírito Santo me ajude a pregar sua palavra aqui nesta manhã. Pastor Jorge, muito obrigado por me permitir retornar mais uma vez a esse altar, a esta casa, a esta igreja, porque de fato ele é uma lenda viva, é um baluarte. Felizes são os olhos que veem o Senhor. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Queridos, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Queridos, Jesus já havia ressuscitado, e uma vez que ele havia ressuscitado, havia uma perspectiva do que aquilo que ele havia falado se cumprisse literalmente. Que ao terceiro dia ele voltaria e estaria em definitivo para sempre com os seus. Jesus ressuscita no domingo pela manhã. Maria Madalena e as outras mulheres têm o prazer de ver Jesus ao ir ao sepulcro para levar as especiarias para o seu corpo, o embalsamento do seu corpo. A Bíblia diz que Jesus se ressuscita e revela-se a elas. Jesus dará ordem para que esta Maria, a Maria Madalena, que tinha sido possuída por 7 espíritos, para que ela avisasse aos discípulos que aguardassem Jesus na Galileia. A Bíblia diz que assim ela fez, assim ela obedeceu à ordem do seu Senhor. Diz a Bíblia que alguns poucos até aquele prezado momento tinham visto Jesus ressurreto. Os discípulos ainda estavam para ver. A Bíblia diz que quando Jesus, em João capítulo 20, quando ele chega naquela casa na Galileia, os discípulos estão com medo que a porta está trancada e eles não tiveram sequer a coragem de abrirem a porta, com medo, pensando que alguém que estava ao lado de fora poderia ser um soldado de Roma, alguém que poderia de fato tentar acabar com a vida deles, porque se eles disseram que Jesus ressuscitaria, o terceiro dia já chegou, e aonde estava Jesus? Os discípulos estavam com medo de serem linchados. Jesus atravessa aquela parede, chega no meio deles, e quando eles estão com muito medo, Jesus disse: paz seja convosco. Porque para acalmar o nosso coração,
tem que ser uma paz que excede a todo entendimento. Jesus chega, se revela aos discípulos. Uma vez que se revela, ele está tão diferente de 3 dias atrás, que quem passou com ele 3 anos não o reconhece. Ele está tão diferente de 3 dias atrás, porque 3 dias atrás ele estava sangrando, ele estava com as costas dilaceradas pelo azorrague, ele estava com 1,5 centímetro de um espinho afundado em seu crânio, as mãos estavam furadas, os pés estavam furados. Jesus estava sangrando do alto da cabeça até a planta dos pés. 3 dias depois, o corpo agora está glorificado. Ele está tão diferente que quem andou com ele tanto tempo diz: eu não acredito. Tomé foi o primeiro e disse: eu não acredito que esse que está na minha frente, dizendo Pai seja conosco, seja o mesmo que eu convivi com ele tanto tempo. O grandão da Galileia olha para ele e diz: Tomé, para que você não tenha dúvida, coloque o teu dedo aqui nas minhas mãos. As mãos ainda estão furadas. Olha isso aqui para ver se você dá glória. As mãos ainda estão furadas. Tudo que tem na terra, exceto o pecado, foi o céu que fez. A única coisa que a Bíblia atribui ao diabo é a mentira. João 8,44, Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. A única coisa que Jesus atribui ao diabo é a criação da mentira. Ele de fato é o pai da mentira. Mas existe, fora isso, tudo que tem na terra que você vê foi o céu que fez. Mas existe uma coisa que está no céu que a terra fez. Tudo que está no céu, na terra, foi o céu quem fez. Mas tudo que só existe uma coisa que está no céu, que foi a terra que criou. Foi aquelas marcas que estão nas mãos de Jesus. Elas permanecem até hoje. Foi os soldados de Roma que impetraram aquelas marcas em Jesus. Olha para mim, existem coisas que talvez você vai pedir para Deus tirar. E Deus vai dizer para você: eu não vou tirar, mas eu vou te ensinar a você conviver. Porque as marcas da cabeça sumiram. As marcas das costas de Jesus sumiram. As marcas dos pés também sumiram. Mas as das mãos permaneceram. Tem coisas que não vão ser tiradas. Vai servir de testemunho para quando houver um questionamento aonde você está, você vai ter prova daquilo que te trouxe até o prezado momento. Porque existem coisas que Deus vai fazer você conviver com elas. Eu conheço gente que diz assim: eu sinto tanta dor que eu já aprendi a conviver com a dor. Já se tornou normal viver com a dor. Fibromialgia. Existem pessoas que têm esse tipo de enfermidade e já se acostumaram a conviver com determinados tipos de dor. Tem coisas que Deus vai riscar da sua vida, mas tem outras que Deus vai fazer você conviver com ela. Jesus então se revelou aos discípulos, mas agora o cair já é da noite. E agora tem 2 discípulos que são de Cristo. Olha para cá, eles não têm o mesmo nome do que os demais, mas são os discípulos de Jesus. Só que agora eles não estão vendo Jesus. Os 11 viram, as mulheres viram, mas esses 2 não conseguiram ver Jesus, o cair da noite. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão embora. Eles estão saindo de Jerusalém e estão indo a caminho de Emaús para a sua casa. A Bíblia diz que Jesus agora chega no meio deles. E a Bíblia diz que eles não conhecem a Jesus. A maioria dos historiadores ou dos teólogos afirma que era o cair da noite e o caminho era escuro. E pelo fato do caminho ser escuro, por isso que eles não conheceram Jesus. Mas Jesus chega no meio deles. E quando Jesus chega no meio deles, Jesus disse: do que vocês estão arrazoando? Do que vocês estão falando? Aí eles abrem a boca e dizem: não sabes tu que és forasteiro? Não sabe a notícia que está ocorrendo em Jerusalém? Não sabe que Jesus morreu e que ressuscitou, mas até agora nós não o vimos? Por isso nós estamos embora.
Mas Jesus vai revelar para eles as Escrituras. Jesus vai abrir as Escrituras para eles. E a Bíblia diz que quando Jesus, o dia já está chegando, a noite já tinha caído. E quando eles pensaram que Jesus ia seguir o caminho, um deles fez o convite: entre na nossa casa, passe a noite conosco. Era costume de um judeu ser hospedeiro. Jamais um judeu deixaria alguém que era um viajante passar próximo da sua casa sem lhe oferecer comida, sem lhe oferecer um banho e sem lhe oferecer uma hospedagem, para que uma vez ele descansando do trajeto da sua viagem, ele poderia no dia seguinte prosseguir viagem. Então Jesus entra dentro daquela casa a convite. Repita comigo: a convite. Porque tem casas que Jesus entra ao ser convidado, mas tem casas que ele quer entrar que nem convidado ele precisa ser. Porque quando você pega o capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, ele chega para Zaqueu, olha para Zaqueu que está em cima da árvore. Zaqueu sobe em cima da árvore para ver Jesus. Zaqueu olha de cima para baixo para ver Jesus, e Jesus olha de baixo para cima para ver Zaqueu. Daqui a pouco Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Oh glória, hoje me convém entrar na sua casa. Ou seja, tem casas que convidam Jesus para entrar, mas tem outras casas que ele quer entrar. Ele faz questão de entrar lá, ele faz questão de entrar para mudar. Olha para cá, quando ele disse casa, ele disse ambiente. Ele disse: hoje me convém entrar no ambiente da sua casa. Mas quando Zaqueu se arrepende, quando Zaqueu disse assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu quero restituir quase 4 vezes mais. O grandão da Galileia olha para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa. Olha para mim, a primeira casa que Jesus disse que queria entrar era a casa ambiente, era a casa 4 paredes. Mas quando Zaqueu se arrependeu, ele está dizendo: agora não é a casa feita por homem, a casa que eu quero entrar é a casa que eu construí. Hoje veio salvação a esta casa. Aleluia, aleluia. Olha para cá, não existe nenhum lugar que Jesus entre, não existe nenhum lugar que Jesus entre que a pessoa, o ambiente que ela vive, fique da mesma maneira antes de Jesus chegar. Toda casa que Jesus entra, ele muda o ambiente e ele muda também as pessoas. Aleluia. Sua casa também será da mesma forma. Quando Jesus entra dentro da casa dos discípulos de Emaús, a Bíblia diz que os discípulos olham para ele sem o conhecê-lo e dizem: tem um alimento à mesa, come, se senta nessa mesa. Jesus então abre a boca e diz assim: antes da gente comer, eu posso fazer uma oração? Eles dizem: pode fazer. Jesus pega o pão, levanta para cima e diz: Pai, graças eu te dou porque tu tens me ouvido. A Bíblia diz que Jesus parte o pão. A hora que Jesus parte o pão, a Bíblia diz que naquele exato momento os olhos dos discípulos se abrem, e uma vez que os olhos se abriram, a Bíblia diz que Jesus sai da presença deles, desaparece da presença deles, e eles reconhecem quem é Jesus. Olha para cá, por causa de um ato. Repita: um ato. Abre só mais um pouquinho, diga: um ato. Sabe por quê? Ele lembra disso? Porque Jesus, quando foi celebrar a última ceia, Jesus partiu o pão e deu graças. Ele lembrou do que Jesus havia feito na última ceia. Daqui a pouco, a Bíblia diz que eles abrem a boca e dizem assim: nós o conhecemos, era ele. É por isso que quando ele falava, quando ele nos falava acerca da Escritura, o nosso coração ardia, o nosso coração pegava fogo. Olha para cá, quando eles entenderam o que Jesus falava, olha para mim, eles não conheceram quem Jesus era, mas eles sabiam que aquele homem que estava abrindo a boca tinha alguma coisa diferente, porque o coração deles queimava. Quando
Jesus abria as escrituras, ele falava acerca dela. Ou seja, é impossível conhecer Jesus, é impossível ouvir Jesus falar e o coração permanecer da mesma maneira. Sabe por quê? Uma vez que Jesus fala conosco, o nosso coração vai incendiar. Vou falar mais uma vez: é impossível Deus falar com alguém e o coração dele permanecer da mesma maneira. Corações são incendiados quando o autor das escrituras fala. Os corações são incendiados quando o dono da palavra fala. Olha para mim, existem muitas pessoas nessa terra gritando por avivamento. Muitas pessoas estão gritando: eu quero avivamento, mas poucos estão se sujeitando para que o fogo do avivamento permaneça aceso. Olha para cá, o avivamento não é trazido por barulho. Repita comigo: barulho. O céu não responde barulho, o céu responde entrega. Vou falar mais uma vez: o céu não responde barulho, o céu responde entrega. O céu não se ludibria com palmas, o céu não se engana com gesticulação de corpo, o céu só recebe entrega. Tem que haver entrega dos corações. Coração, para se manter aceso, é um coração que precisa de entrega. Vou repetir mais uma vez: é o coração que precisa de entrega. O culto pode ser bonito, o louvor pode ser afinado, a palavra pode ser boa, mas se não houver entrega, não haverá avivamento. Você lembra ali nos Estados Unidos da América, quando naquela universidade, aquele jovem do nada sai do meio daquela recriação, vai diante daquele ginásio, dobra-se o joelho, começa a orar a Deus. E sabe qual foi a oração daqueles jovens? Me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelo que eu fiz, a minha transgressão. O Espírito Santo aceitou aquele pedido, e sabe o que o Espírito Santo fez? Incendiou o coração daqueles jovens. Todos aqueles jovens começaram a ser cheios do Espírito Santo. Não existe avivamento sem perdão, não existe avivamento sem arrependimento, não existe arrependimento, não existe avivamento sem entrega. Aqueles jovens, sem ter sequer um cantor famoso, um pregador famoso, aqueles 3 jovens incendiaram aquele lugar de uma tal maneira que os Estados Unidos inteiro, quase inteiro, foi dentro daquela universidade ver o que Deus estava fazendo. Você não pegou? Aleluia, aleluia. Olha para mim. Eu quero pregar nesta manhã sobre corações acesos. Coração sem fogo é coração sem vida. Vou repetir mais uma vez: coração sem fogo é coração sem vida. Há 3 tipos de corações: o aceso, o morno e o frio. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia e disse: antes vocês foram quente ou frio, mas vocês são mornos. Sabe o que é um coração morno? Porque o quente Cristo aqueceu, o frio ele pode aquecer, mas o morno escolhe um padrão e diz: é nesse nível que eu vou viver, é dessa maneira que eu vou viver, eu quero viver desse jeito aqui. Não é Jesus que determina a intensidade do fogo do meu coração, dizia Laodiceia, somos nós que escolhemos o padrão espiritual que vamos viver. Olha para mim para ver se tu dá glória. A igreja que Jesus chamou ela de morna, a igreja que Jesus falou para ela assim: estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essa igreja não tinha pecados de caráter moral.
Olha para cá, você não vai ler no texto, o texto dizendo que Laodiceia tinha pecados de caráter moral. Você não vai ler no texto a Bíblia dizendo que Laodiceia tinha pecados teológicos, erros teológicos, os falsos mestres entrando dentro daquela igreja e causando um desastre teológico em cima daquele altar. Não tinha. O problema da igreja de Laodiceia não era de moralidade, o problema daquela igreja não era de caráter teológico. Olha para cá, o problema daquela igreja não era financeira, porque ela batia no peito. No capítulo 3, verso 17 dizia: rica sou e enriquecido estou, e de nada tenho falta. Olha para mim para ver se tu dá glória. Laodiceia pensou que a maior riqueza que ela tinha estava no bolso, quando na verdade a maior riqueza que ela tinha estava ao lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei na sua casa. Você se alegrará com a minha chegada e você se alegrará com a minha permanência. Sardes tinha problema de tolerância. Tiatira tolera Jezabel. Éfeso, com o primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor. Tinha doutrina, mas não tinha amor. Mas de todas as 7 igrejas, a única que não recebe elogio é Laodiceia. Olha para mim, se não é problema de adultério, se não é problema de fornicação, se não é problema teológico, qual é o problema de Laodiceia? Apatia. A igreja deixou de buscar. Eu vou voar aqui hoje, irmão. Agora pega isso aqui. Ele não saiu de uma igreja que tolerava Jezabel. Ele não saiu de uma igreja que ensinava a doutrina dos nicolaítas. Ele não saiu de Sardes, que deixou seu primeiro amor. Ele não saiu de Tiatira, ele não saiu de Pérgamo, ele não saiu de Éfeso. Mas ele vai sair de Laodiceia, que não tinha pecado de moralidade nem de caráter teológico, mas estabeleceu um padrão de vida espiritual que chegou ao ponto de dizer: aqui tu não entra. Não é aqui o Senhor que manda, não é aqui o Senhor que determina o termômetro da nossa vida espiritual. Quem determina aqui somos nós. Aqui ninguém faz desse jeito, aqui ninguém pula, aqui ninguém sai da cadeira. Aqui a gente é tudo centrado, aqui a gente vive dentro da ética. Olha para mim, toda a ética pode ser quebrada por causa da presença de Deus. Quando a presença de Deus chega, não tem ética certa. Oh glória! Olha para cá, o que eu me tornei não pode anular o que Deus me tornou primeiro. Oh glória, esse diploma não pode anular você, esse diploma na parede não pode anular você. Eu sou um ex-traficante, filho, não falo isso com orgulho. Eu sou um ex-traficante que após 28 anos na presença de Deus, hoje eu tenho a oportunidade de ser formado em gestão pública, e também o meu bacharel em teologia é convalidado pelo MEC. Eu sou um ex-traficante que tenho 2 níveis superior, mas nada disso deixou de fazer com que o fogo do Espírito Santo continuasse queimando dentro da minha alma. Lembra quando Davi estava trazendo a arca? Lembra como é que ele estava todo engomado? Coroa na cabeça, manto nas costas, mas a arca representava a presença de Deus. Ele no meio de 30 mil homens. Olha como é que Davi estava andando. Só que quando ele está andando perto da arca, o coração está queimando. O
coração dele melhorou. O coração dele está queimando. E quando está queimando, ele está dizendo: essa coroa está me deixando formal demais. Esse manto real está me deixando dentro de uma formalidade. A Bíblia diz que ele arranca a coroa da cabeça. Ele arranca o manto das costas e fica só com uma estola sacerdotal acima do joelho, cortada nos ombros. E Davi começa a bailar, começa a bailar na presença de Deus. Eu falei assim: grandão da Galileia, porque o Davi tirou a coroa da cabeça, porque ele tirou o manto das costas. Deus me fez entender o seguinte: Davi está dizendo: antes de eu valorizar o que eu me tornei, eu vou valorizar primeiro o que eu sou. Porque por fora eu sou rei, mas por dentro eu ainda sou o verdadeiro adorador. Oh glória, oh glória, oh glória. Porque quando as coisas apertar, o dinheiro não vai valer de nada. A hora que o médico abrir a boca e falar: leva para casa para morrer, diploma não te salva, ética não te salva, dinheiro não te salva. É você dobrar o joelho e dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória? Que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Eu estava vendo aquele testemunho daquele cantor, daquele louvor. É ele. E ele falou no podcast assim: eu trocaria toda a fama que eu estou vivendo hoje, todas as agendas que eu estou vivendo hoje, eu trocaria. E o entrevistador disse: trocaria por quê? Eu trocaria pelo dia que Jesus me visitou no meu quarto e eu senti o amor de Jesus, e eu passei a amar Jesus naquele dia. Oh glória, nada supera essa presença. Aleluia. Quem sabe você, o coração esfriou e hoje você ainda consegue vir para a igreja, mas você não consegue ser igreja. Uma coisa é vir à igreja e outra coisa é ser igreja. Vir à igreja, você senta aí e ouve, tá bom, mas ser igreja é sair daqui e ser luz na faculdade, é ser luz no trabalho, é ser luz na sua rua, é ser luz na sua família, é pregar o evangelho para os contritos, para os quebrantados de coração, para os pobres, entrar dentro de beco, vielas, anunciar Jesus de Nazaré para quem ainda tem desejo de se encontrar com Jesus um dia. Que evangelho é esse que tu vive? Abre para mim o som. Que evangelho é esse que você vive? Que você tem medo de pregar numa favela? Tem medo de ir no presídio? Vai 10 vezes no ano à Disney. Mas quantas vezes no ano você visita um presídio para pregar? É que o coração talvez esfriou. A chama não arde mais. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você pode ter tudo e é como se você não tivesse nada. Porque seu coração não está ali, seu coração está escondido em Deus. Oh glória, aleluia. Olha para cá. Sabe por quê? Sabe por quê? O Espírito Santo, quando entra em seu coração, ele não quer fazer uma visita, ele quer morar, ele quer permanecer aí dentro. Agora olha para cá, dá glória só se tu pegar. Quando o grandão da Galileia entra em você, ele já acende a chama.
Que isso, trovão? Ele já acende a chama. Você sabe por que eu sou desse jeito aqui? Oh glória! Você sabe por que a gente tem que ser cheio de Deus mesmo? Porque se Deus quisesse que eu e você fôssemos apenas santo, Ele nos batizaria só com o Espírito Santo. Aí você seria apenas santo. Mas Ele não quer que eu seja apenas santo, Ele quer que eu também seja aceso. João Batista disse assim: eu na verdade vos batizo com água para a remissão de pecados, mas quem vem após mim é maior do que eu, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Oh glória! Oh glória! Cadê os crentes que são acesos aqui nos 5.000 homens? Kamanaka cheia, Turimikandaramanarakashúria. Oh glória! Sabe de quem é o fogo? O fogo não é meu. O fogo é de quem acendeu. Lembra de Levítico 9:23? Que Deus acende o fogo do altar diante de Moisés e Arão. Deus disse: quem acendeu o fogo do altar sou eu. E qual é a recomendação? O fogo já está aceso. E qual é a recomendação? Vai ter sacerdotes tomando conta do altar. E em cada turno, a única coisa que eu exijo é que o sacerdote traga lenha. Apenas traga lenha. Porque a Bíblia diz que o fogo do altar não pode se apagar. Olha para cá, o fogo do altar não se apaga. Levíticos 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Olha para mim, se decidiu viver no altar, vai ter que trazer lenha para queimar nele. Oh glória, sabe por quê? Coração que não queima é coração que se apaga. Tem que trazer lenha para o altar. Trovão, quem é que tem o fogo? Deus. Quem é que tem a lenha? O pregador, o adorador, o cantor, o servo. É ele que tem a lenha. E como é que eu produzo essa lenha? Levíticos 9:23, Lucas 9:23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz a cada dia e siga-me. A renúncia gera lenha. Oh glória! A santificação gera lenha. 1 Tessalonicenses 4:7. Não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação e honra. A santidade gera lenha. Hebreus capítulo 4 verso 13. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. O amor gera lenha. A misericórdia inserida na vida de alguém gera lenha. O perdão também é lenha. Oh glória! Agora olha para mim. Agora eu não sei se você é alguém que vai cuidar do altar ou alguém que precisa morrer no altar. Porque o sacerdote estava para cuidar do altar, mas o sacrifício que ia para ali era para morrer no altar. Se você decidiu ser pastor, se Deus te chamou para ser pastor, evangelista, mestre, doutor, coloca aí, o fato de ser doutor em divindade, seja quem você for, coloca aí na tela, Atos capítulo 13. Não importa quem você seja, tem que ter lenha. Coloca aí, Hebreus capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2.
servindo eles ao Senhor, fazendo o quê? Fazendo o quê? Mestres e doutores e profetas estavam orando e jejum. Não pegou? Olha para cá. É por isso que quando a coisa aperta, passa vergonha. Porque os discípulos, quando foi expulsar o demônio daquele moço que se jogava na água e no fogo, eles disseram: Senhor, porque quando nós dissemos para aquele demônio sair, ele não saiu? Jesus abriu a boca e disse assim: porque casta de demônio só sai com jejum e oração. Eu falei assim: grandão, me aplica no meu coração essa verdade. Ele disse: tem uma verdade. Sabe por que tem que ter jejum e oração para expulsar determinado tipo de demônio e não só o meu nome? Porque ele está dizendo: o nome que você usa é o meu, mas quem ora e jejua é você. Oh glória! Tem que voltar a jejuar, tem que abrir mão da picanha um dia para voltar a jejuar. Tem que jejuar pelo menos uma vez na semana. Tem que se abdicar às vezes do café da manhã, abrir um jejumzinho de Daniel, 21 dias no legume e na água. Oh glória, para aquele altar eu vou falar, aleluia. O que determina a intensidade do fogo no altar é a qualidade do sacrifício que está sobre ele. Oh glória, assumiu a palavra para pregar, que a palavra que você estiver pregando tem a lenha colocada nela, aleluia. Vai dar uma saudação de 5 minutos que tem a lenha queimando durante a pregação. Vai cantar, tem que ter lenha durante a pregação. Vai louvar, tem que ter lenha durante o louvor. Eu estou sentindo Jesus aqui. Oremanagacheia, derremanagaia. Aleluia, aleluia. Aí olha pra cá, aí senta do lado de alguém que não queima, aí senta do lado de alguém que não tem lenha, aí fica olhando dizendo: vou trocar de lugar. Esse camarada desse que eu cheguei aqui fica gritando do meu lado. É interessante, grito do torcedor lá dentro do Mineirão não te incomoda. Gritar para o Atlético não te incomoda. Gritar dentro do Mineirão não te incomoda. Agora grito de glória a Deus e aleluia, pular na presença de Deus te incomoda. É que está faltando lenha, está faltando lenha na sua vida. Eita glória. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não se incomoda não que eu trouxe lenha para o congresso. Oh glória. Eu vim para os 5.000 homens com lenha para queimar. Eu estou dando glória porque eu trouxe lenha. Eu estou adorando porque eu trouxe lenha. Eu estou louvando porque eu trouxe lenha. Cadê os adoradores que trouxe lenha para queimar? Aleluia. 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 Aleluia, 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 oh aleluia. Imagina as pessoas que te conhecem, passa tanto tempo, a feição do rosto muda, o corpo muda, mas a vida diante de Deus ainda é a mesma. Alguém olha para você e diz: esse moço ainda continua adorando. O desejo dele de estar na presença de Deus é constante. Aleluia. Não fala para a pessoa que está do seu lado: não se incomode não, que eu ainda estou queimando. Eu ainda estou queimando. O Minai Adorevá de Managashuri de Rebaia. Cadê os homens que ainda estão? Eu vou voar aqui hoje, irmão. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Vai abrir a boca. Eu não estou aguentando, eu vou dar lugar aqui hoje. Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada? Aleluia, aleluia. Urimikandara manaragacheia de managashuri de rebaia. Cadê os crentes que trouxe lenha? Cadê os verdadeiros adoradores que trouxe lenha? Aleluia, aleluia, aleluia. Kamanagaia.
Demanagashuri, deremanagashúria, elemanagacheia. Oh glória, tem que queimar, tem que queimar, aleluia. Quando a voz fala, não tem como o coração permanecer da mesma maneira. Não importa da onde a voz de Deus venha, de qual instrumento Deus vai se utilizar para falar, a hora que Ele fala, a voz dele é identificável na hora. Em Êxodo capítulo 3, Ele falou de dentro da sarça: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Em Atos capítulo 9, Ele falou do meio daquele clarão: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Ele fala pela palavra, Ele fala através de manifestações, Ele fala através de coisas. Ele falou até pela boca da jumenta. Deus usou a boca de uma jumenta para falar com um profeta. Será que Deus tem usado a sua? Para que a sua boca está servindo? Para falar se a pregação foi boa ou ruim? Se teve erros teológicos ou não? Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. Se tu não voar comigo, se a Bíblia diz para não apagar o Espírito, então quem não apaga está aceso. Oh glória! 10 anos na presença de Deus, mas o fogo ainda está aceso. 20 anos na presença de Deus, mas o fogo ainda está aceso. Olha o pastor Jorge Linhares, só de pastorado mais de 40 anos, o fogo ainda está aceso. Ele com 70 anos já levantou da cadeira umas 5 vezes, e você com 20 está com essa cara me olhando até agora. Oh glória! Oh glória! Remanagashuri deremanaragacheia, demanagachandaramanaragaia. Oh glória! Oh glória! Aleluia! É a presença do Todo-Poderoso. Olha para cá. Aleluia! Imagina, olha para mim. Imagina. Tem gente aqui, eu vou falar. Tem gente que fala assim, ó: ah, me perdoe, mas esse negócio de ficar levanta, senta, levanta a mão. Olha para mim. Aqui deve ter torcedor do Cruzeiro e do Galo. Flamengo também. São Paulino. Uma pergunta: final de campeonato, teu time jogando, teu time precisa apenas de uma vitória, 1-1. 45 do segundo tempo, 2 de acréscimo. Bola cruzada na área. O zagueiro vai lá com tudo no final do último minuto, entra para dentro da área, testa e faz o gol de desempate, teu time vence. Tu fica no sofá parado ou tu pula? O doutor, o médico, o incauto, todos pulam. Você só precisou de algo que ativasse a tua adrenalina e dobrasse ela e fez você soltar da cadeira. Se você solta da cadeira por causa da adrenalina que foi ativada por causa de um gol, que às vezes quem fez aquele gol nem Cristo tem. Tu pulou por causa de uma bola que entrou no gol. E tu acha que eu, sentindo a presença, sou obrigado a ficar parado? Oh glória! Oh glória! Aleluia! Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai te tornar uma vela acesa.
Pastor Jorge Linhares, se Deus falasse comigo assim: Trovão, você quer ser uma vela ou uma lamparina? Eu falava para Deus: eu quero ser uma vela. É lógico que ele não ia me perguntar por quê, porque ele sabe de tudo. Mas numa hipótese, se ele falasse por quê, eu ia dizer: porque a lamparina, primeiro, que ela depende de alguém para acendê-la. E uma vez que ela está acesa, a função dela é só iluminar. Mas a vela não. A vela, depois de acesa, olha para mim, a lamparina, após acesa, ela só ilumina. Mas a vela, depois de acesa, ela tem poder de acender outra. Olha para o teu irmão e diga assim: você está adorando do lado de uma vela acesa. Você vai sair de perto de mim aceso também. Oh, glória! Oh, glória! Já percebeu? Começou um da glória, começou a pegar no outro, começou a sentir o outro. Vela acendendo vela, vela acendendo vela, vela acendendo vela. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, glória! Oh, glória! Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Remanai, adorebará, se deremanaragacheia. Quem tem fogo, acende outro. Quem tem cinza, apaga o outro. Vou falar, hein? Veio para o congresso com cinza ou com fogo? Se ficar no ouvido dessa pessoa que está no celular dizendo assim: não sei para que isso, não sei para que isso, veio com cinza. Não sei para que esse negócio ficar. Eu chegar na igreja e ó. Primeiro que quando Salomão acabou de orar, 2 de Crônicas 7, a glória desceu de uma tal maneira que os sacerdotes não aguentaram e caíram pelo chão. Coloca aí, Atos 2:6, coloca aí. Coloca o 5. Ora, os que estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, vai. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha para cá. Em outras traduções, pois quando se fez ouvir aquele barulho, quem estava na festa em Jerusalém, quando ouviu aquela barulhada lá dentro do cenáculo, falou: o que é isso? Todo mundo saiu da festa para ir para a porta do cenáculo para ver o que era aquele barulho. Não pegou? Barulho não traz o avivamento, mas o avivamento. Oh, glória! O que está acontecendo que esse povo está gritando o tempo todo? Agora coloca aí Atos capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante. Versículo 12. Todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Vai. Outros, porém, zombando, diziam o quê? Estão o quê? Segura. Está preparado para ser zombado? Está preparado para pegar em videozinho seu na internet e dizer aí, ó. Aí o nível do evangelho. Agora olha para mim. Por que estão zombando de quem está embriagado no espírito? Porque aquela multidão que está zombando não foi para dentro do cenáculo buscar. Foi para a festa para comer e participar. Olha para mim. Disseram que a reação que eles estavam tendo dentro do cenáculo era cachaça. Porque estamos todo mundo falando em línguas.
Olha o que Pedro diz, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Vai. Estes homens não estão embriagados como vistes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Vai. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens sonharão e os velhos terão visões. Oh glória, não pegou, por isso não deu glória. Não é cachaça, é presença. Aleluia. Lá fora você precisava de uísque misturado com Red Bull, Heineken, cerveja, mas aqui a gente não precisa de cachaça, a gente precisa da graça e da presença poderosa do Espírito Santo. Ei! Olha pra mim, melhora aqui o som aqui. Sabe por que eles zombaram? Porque não conhecia. Você talvez está emitindo opinião em manifestações que acontecem na igreja, que você não tem discernimento se é carne, se é emoção da pessoa, se é o diabo ou se é o Espírito Santo. Se tu não busca, não emita opinião. Cale a tua boca se você não ora. Você não tem autoridade para exercer opinião se você não busca, para você saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Vai zombando das línguas estranhas mesmo. Fica zombando das pessoas. Mas na hora que a coisa aperta, é aquela irmãzinha da oração que tu manda chamar na tua casa. O fogo tem que voltar a queimar. Deixa quem quiser zombar. Oh glória. Deixa o fogo queimar continuamente sobre o altar. Aleluia. Aleluia. Você vai voltar para casa queimando. Você tem duas opções aqui hoje: ou fogo ou frieza, coração aceso ou apagado. Você precisa voltar a sentir Deus como antes. Aquele quarto lá tem que ser o quarto que você tira para orar. E quando teus filhos, tua família entrar dentro daquele quarto, fala: por que meu pai não sai daí? Por que meu marido não sai daí? Quando abrir a porta, uma presença tão poderosa estará dentro daquele ambiente, que eles entrarão e ficarão lá dentro com você, porque a presença vai ser tão grande que o ambiente que você está será tomado. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo
teu fogo e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja lágrimas vazias, sem avivamento. E o nosso amor não seja fingido, com lágrimas vazias, sem avivamento. Do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? E de que vale ter tudo e não ter nada? Que dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar ou buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar ou buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti. Se o meu coração não queimar por ti, levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta. Levanta, Senhor, levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta, de volta, e reacende a chama, e vem nos restaurar, como em Atos 2, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar, e reacende a chama, e vem nos restaurar. Só quem tem lenha, a nossa geração tem lenha pra queimar. Cante. Pode incendiar, pode incendiar, e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Clame isso, pode incendiar, e vem nos batizar, e me batiza com fogo, reacende a chama, e reacende a chama em mim, e me batiza com fogo, e reacende a chama. Mais uma vez, clame isso, e me batiza com fogo, Chamando aqui, ó. e reacende. Olha Deus pegando aí, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. E Sobe aqui, ó, me batiza com fogo, Crianças. e reacende a chama em Espírito. Vocês podem subir E aqui no altar. desce como Adolescente, pode subir aqui, ó.
Adolescente, sobe aqui. Vem como em Pentecoste. Sobe aqui, criança, jovem, adolescente. Encha-me de novo. Jesus vai batizar aqui hoje. Vem cá, manda o seu adolescente aqui, ó. Vem cá. Corre aqui. Que desce! Corre aqui. Que desce como fogo. Vem cá, adolescente. Você que trouxe seu filho, Vem como manda ele vir. em Pentecoste. Oh, Deus. E encha-me de novo. Pode espalhar aí, ó. Pode espalhar aí. Eu navegarei Oh, Deus. no oceano do Espírito. Pode subir aqui, adolescente. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Meu Deus. Quer me compreender sem nenhuma. Olha, pode espalhar aí. sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Empurra seu filho pro altar. Vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. Ah, meu Deus. Espírito, Espírito, Oh, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. E de novo. quem tá sentindo ele aqui? Abre a boca e glorifica. Tá te enchendo aqui agora. Sinta Jesus nessa hora. Espírito, 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 Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. Segura aí. Segura por enquanto, só o teclado. Quantos que estão aqui na frente que não são batizados com o Espírito Santo, levante a mão. Só quem não é. Que está aqui na frente, fica pra cá. Só quem não é. Fica pra cá, os que não são batizados. No meio dos jovens, quantos não são batizados? E quantos são batizados com o Espírito Santo, levante a mão. Os que são batizados. Agora eu quero que quem é batizado fique ao lado de quem é batizado, de quem não é batizado. Levante a mão quem não é batizado com o Espírito Santo. Os que são batizados com o Espírito Santo vai ficar ao lado de quem não é. A obra de Jesus, quem batiza é Jesus. Você sabia que na Bíblia o Espírito Santo é chamado de selo? Quando o rei selava uma carta com seu anel, ou qualquer documento,
Ele está dizendo: isto aqui é de propriedade exclusiva do rei. Quando você recebe esse fogo, é Deus dizendo: é propriedade exclusiva minha. Feche os olhos. Peça perdão ao Espírito Santo agora, para que Ele tire todas as cinzas que possam impedir desse fogo queimar agora. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa nossas falas. O que os nossos olhos veem que não te agrada. O que a nossa boca fala que não te agrada. Perdoa-nos. Em nome de Jesus, nos perdoa. Estamos diante da tua presença, clamando por ela, pedindo que o teu fogo nos acenda nesta manhã. Senhor, tem jovens no altar. Kamasi deremanagashuri dereparasi deremanaya demanagashendaramanaragasuria. Senhor, eu quero te pedir que na manhã deste domingo, o fogo do teu Espírito que queimou em Atos 2, ó Deus amado, que queimou durante o período apostólico, possa ser o mesmo fogo que vai queimar aqui agora. Ó Deus, aonde tem um crente que deseja receber da presença do teu Espírito, eu quero te pedir, Jesus, ó Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus, incendeia Ele, incendeia Ele, renova Ele agora, renova Ele agora, ministra sobre a vida dele agora a presença poderosa do Espírito Santo. Queima, 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 queima. Pega ele, Jesus. Pega ela, Jesus. Pega ele. Pega, pega. Enche ele. Oh, glória, me dá som aqui, som. Recebe essa presença agora. Recebe essa presença agora. Agora, 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 agora. Recebe essa presença agora. Recebe essa presença agora. Recebe essa presença agora. Agora, agora. Espírito. Oh, glória. Recebe essa presença do Espírito Santo agora. Senhor, em nome do Senhor Jesus, enche ele com a tua presença. Agora, agora, agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ei, e enche-me de novo. Segura na mão da pessoa que está no seu lado pra gente terminar. Segura. Segura na mão dele. Tem gente que vai ser arrebatado. Tem gente que vai ser curado agora. Olha para ele com autoridade e diz assim: você está do lado de uma vela acesa. Diga assim, diz o Senhor. Assim diz Jesus. Receba o fogo do Espírito Santo agora, agora, agora. Cheio, 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 cheio. Urimicandarabara se derrebaia. Cheio, cheio.
do diabo. Tem uma vela acesa aqui hoje voltando para casa. Casamentos serão acesos. Filhos serão acesos. Pessoas que estão perto de você serão acesas. Seus funcionários serão acesos. Suas finanças serão acesas. Sua saúde. Eu sinto Jesus aqui. Aleluia. Aleluia. Ei. A gente acabar. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. eu vaguei. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Pastor, eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu Vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei e eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Deixa eu falar uma coisa aqui. Baseado em 1 Coríntios 15, 51. Esse que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas seremos arrebatados. Num abrir e no fechar de olhos. O crente salvo é o único que tem a certeza que ele não pode morrer, que ele pode não morrer. Porque a Bíblia diz que nem todos morreremos. Se tem uma certeza que a gente tem, é que a gente pode não morrer. O arrebatamento pode acontecer antes. Agora, olha para mim. Mas se porventura eu e você morrermos antes que isso aconteça, você vai saber que de fato a única coisa que você tem é Jesus. Eu disse aqui ontem, vou tornar a repetir. Quando aquele pensador que eu li que me deixou pensativo naquilo que ele disse. O pensador disse assim: cheguei ao mundo sem nada. Passamos a vida toda para conquistar tudo. E quando morremos,
saímos desse mundo da maneira que chegamos, sem nada. Quando você perceber, no final da vida, você não leva filho, você não leva esposa, amigos, bem e empresa, e nem dinheiro, tudo fica. O máximo que eles vão poder fazer contigo é carregar o nosso caixão. E quando chegar lá no velório, vão velar. E quando o coveiro disser, chegou a hora do sepultamento, vão levar seu corpo e o meu até o local do sepultamento. E quando der as últimas considerações, vão lhe descer o nosso corpo àquela cova de 7 palmos. E quando ele disser, quem quer jogar a primeira pá de areia? Vão jogar flores. Os últimos adeus. Quando o caixão for tampado e o coveiro disser, está terminado o sepultamento, todos vão embora. Sua mulher, seus filhos, seus amigos. Sabe quem vai ficar com você até depois da morte? E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Deixa eu perguntar. Será que no meio desses quase 5.000 homens tem um macho aqui? Será que no meio desses 5.000 homens tem um macho aqui que quer vir entregar sua vida para Jesus? Porque é homem nessa hora também. Ser homem para fazer o que não deve é fácil. Mas ser homem para vir aqui entregar a vida para Jesus, é aí que você vai mostrar quem você é. Cadê a primeira pessoa? Está aqui a primeira pessoa que está entregando a vida dela para Jesus. Cadê a segunda pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Já tem uma aqui? Já tem outro? Cadê? Tem mais gente aqui para entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém? Ó, glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Aqui, ó. Tá subindo aqui. Não sei se vocês lembram dessa. Vem aqui pertinho aqui. Aleluia. Glória a Deus. Fica aqui, viu? Tem mais alguém? Vem cá. Chega aqui. Meu Deus. Vem Não cá. Entendo o meu próprio agir. Vem cá, sobe ali comigo. Vem cá. Que legal. Sem tua graça, fica aqui, o que ó. seria de mim? Aqui, ó. Não entendo. Fica aqui junto dele. Não entendo o meu próprio agir. Oh, oh, oh. A turma ali, ó. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem não faço, e o mal que eu quero, esse sim, acabo cometendo. Glória a Deus, que coisa linda. Em meu ser militam carne e espírito, e numa guerra infindável, a qual eu não me rendo. A letra lá, ó. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior,
tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois eu sei que tua presença, o meu viver é transformado e reina O Espírito. sobre a carne. Ei, quando a gente está muito cheio de Deus, a carne fica subalterna à presença do Espírito na nossa vida. Sabe quem faz seu corpo pecar? Sua alma. A alma que pecar, esta domine suas emoções pela presença de Deus no seu espírito. Porque seu espírito, o Espírito Santo no teu espírito faz com que a sua alma e sua carne ficam submissas. E seu desejo fica sendo para o Senhor. Voltemos ao primeiro amor. Que Deus abençoe os 5.000 homens. Que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Ei, que a sua mente saia daqui transformada. E que você possa viver as experiências com Deus que você talvez nunca tenha vivido. Que a partir de hoje Deus possa ter startado na sua vida um novo ciclo espiritual para a glória do teu santo nome. O demais Deus vai prover na sua vida. Eu profetizo, você não vai correr atrás das bênçãos, ela vai correr atrás de você para te abençoar.